Ai! Ai, 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 ai. Que foi, Igor? Meu irmão, pior coisa, velho, pior coisa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Bati o dedo amiguinho, bicho, ali no... Ah, velho, deixa de drama. Dorzinha besta por causa Não, mas disso. dói muito, velho, meu dedo ficou assim. Ah, besteira, vai, vem cá. Passou, brincadeira, passou. Passou já. É, nós seres humanos somos especialistas em superar tragédias. E não é só... Tipo essa? Robô foi tudo. Tentativa 2. Os seres humanos são especialistas em superar tragédias, não importa o quão grandes elas sejam, a gente sempre consegue. E não é só cada pessoa individualmente que faz isso não, as nações também conseguem superar suas tragédias comunitárias. Como, por exemplo, a nação que a gente vai estar estudando hoje, que são os hebreus. A história é conhecida. José, um hebreu, tornou-se governador do Egito e trouxe toda a sua família para morar junto com ele na terra de Gósen. Mais tarde, com a morte de José e a mudança do faraó, o povo hebreu foi escravizado, até que chegou Moisés e libertou o povo de Israel. A partir daí, os hebreus se estabeleceram em Canaã, onde se tornaram um povo poderoso que conquistou vários inimigos, pelo menos por um tempo. Tutor Jetro, como os hebreus conseguiram se organizar no deserto em relação ao espaço e quantidade de pessoas? Cara, são 600 mil homens saindo do Egito, né? E olha que nessa conta não tem mulheres e crianças. Se a gente colocar esse público aí, a gente vai ter cerca de 2 milhões de pessoas. E guiar todo esse povo pelo deserto não era uma atividade tão simples assim, né? Mas Moisés recebeu recomendações de Deus e ele seguiu todas elas. E uma das formas de se organizar no espaço ali eram em tendas, né? Até para ficar mais fácil de desmontar o acampamento e seguir quando fosse dada uma nova ordem de Deus, né? Mas tanta gente assim tinha muitas insatisfações e reclamações, né? Mesmo o povo vendo todos os milagres que Deus tinha feito, não é? Mas Moisés já estava ali meio que perdendo a cabeça, né? Quando seu sogro Jetro, claro, tinha que ser um Jetro para ter uma ideia assim, não é? Ele chamou Moisés e, cara, vem aqui, meu. Estou vendo você muito preocupado, bicho. Vamos dividir o público em grupos de 10, grupos de 100, grupos de 1000. Isso vai facilitar bastante a tua vida, né? Moisés, assim, ouviu as orientações de seu sogro e aceitou essas recomendações e se deu muito bem, não é, cara? É muito bom ver como Deus faz todas as coisas, né? Tutor Tiago, quem dominava a Antiguidade Oriental nos aspectos cultural e político? Pois é, mano, assim, quando a gente fala de antiguidade oriental, principalmente, a gente tá falando, assim, de um conflito, tá certo, das hegemonias dos povos, tá bom? Quando eu falo assim, hegemonia, parece uma palavra complicada, né? Mas eu tô falando aqui da dominação dos povos. Cada civilização, cada povo da antiguidade, eles tiveram seu momento de auge, tá certo? E de declínio. Vou colocar assim, teve seu momento de surgimento, de formação, de auge e de declínio. Todos os povos da antiguidade. Então, quando a gente fala da antiguidade, a gente estuda Mesopotâmia. Aí a gente estuda formação, auge e declínio da Mesopotâmia. Egito, formação, auge e declínio. Todo momento em que uma civilização da antiguidade está no auge, ela meio que tá na tentativa de dominar o mundo. Tá ligado aquele desenhozinho Pink Cérebro? Pois é. Então, todos os povos da antiguidade, assim, eles também tinham esse negócio de querer dominar o mundo, tá bom? Só que, logicamente, o mundo até então conhecido por eles, né? A perspectiva de mundo deles era aquele território ali, os territórios fronteiriços. Então, assim, teve um momento do Egito dominar, teve um momento da Mesopotâmia, né? Os povos da Mesopotâmia, os sumérios, os acadianos, os babilônicos, né? Os assírios, né? Eles dominarem. Também teve, de alguma forma, os fenícios também, eles meio que prevaleceram ali, mesmo eles sendo bem fragmentados, né? E tudo mais. E, logicamente,
também o povo hebreu fez parte dessa história de uma maneira bem peculiar, tá certo? Na sua filosofia de vida, com a sua crença, com o seu movimento, com a sua política teocrática monoteísta. Esse povo realmente ele foi um diferencial entre todos, mas ele fez parte desse sobe e desce, e teve um momento em que o hebreu ele chegou a dominar, ele chegou a se estabelecer e dizer assim, olha, não mexe com a gente que nós somos perigosos também. Bom, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Valeu! Tutor Marcondes, qual as principais características do povo judaico? Rava, Nagila, Rava, Nagila. Rapaz, que assunto fantástico é esse? É um presente pra mim. Olha só, já tô com o meu kippah aqui, ó. Cultura judaica. Eita. Se tem um dos povos que eu mais admiro, eu até costumo dizer, alguns dizem que minha alma é judaica, é sobre a cultura, o povo judeu, né? Na verdade, esse povo contribuiu em muito com sua cultura, com a sua história, né? Os judeus, eles como povo, contribuíram muito, né? Para a ciência, para as artes, para a culinária, para a história, na verdade. Então, assim, tanto que a nossa cultura judaica cristã tá aí, né? Mas a gente vai ver em uma das aulas a importância, né? Dessa cultura. E uma das coisas que eu mais admiro, talvez uma coisa que muitos de vocês que estão nos assistindo não sabem, é que o que está por trás dos prêmios Nobel, que muitos deles foram judeus, né? Ou descendentes de judeus, enfim. Mas uma coisa que marca, um elemento que marca a cultura judaica é o gosto e a valorização pela educação. Ok? Já estou dando uma deixa aí para vocês. Então, um dos nossos tutoriais, a gente vai falar sobre essa cultura, né? Essa cultura do estudo para a comunidade judaica como um todo, tá certo? Eu já deixar aqui um abraço e a gente se vê no nosso tutorial, ok? Aguardo vocês lá. Tantã. Tutor Flávio, literatura é só ficção ou também é registro histórico? Nesse conteúdo, nós vamos observar o quanto as narrativas ficcionais elas podem assumir um caráter de reconstrução da história. E eu falo da história da humanidade. Nós vamos ter acesso a relatos, nós vamos ter acesso a obras ficcionais que, de tão bem escritas, elas inseridas dentro de um contexto específico, muitos acreditam que elas foram construções reais. Então, que nós possamos, através desse conhecimento, ter acesso a informações muito interessantes para essa habilidade humana e essa necessidade humana que é a de narrar, a de contar e, acima de tudo, a de ouvir histórias. Nós vamos abordar um aspecto interessante dessas narrativas modernas, na verdade, dessas narrativas pós-modernas, que são as narrativas distópicas. Nós vamos construir um paralelo entre as relações, uma relação, na verdade, antitética entre as construções utópicas e as construções distópicas. Nós vamos observar que existe um perfil hoje nas narrativas construídas mundo afora. Isso não só na literatura nacional, mas principalmente na literatura de origem norte-americana, que é a narrativa distópica. E essa distopia coloca em nós um si. E é a partir desse si que nós vamos, essa condicional, que nós vamos traçar esse caminho e esse perfil literário nesta aula. Bom, galera, vocês já sabem, quando a gente acabar aqui, você continua no Adventistas Nordeste para poder assistir às aulas técnicas que já estão postadas. Depois disso, você vai até o portal da Educação Adventista, cpbedu.me, para poder resolver os exercícios. E agora a gente fica com o pastor Tiago com mais uma mensagem maravilhosa de Deus pra gente. Beijo e até amanhã! Bom dia pra você, tudo bem? Olha só, eu tava me lembrando aqui que teve um dia que me perguntaram assim, Tiago, pra que tu casou? Aí sabe aquelas perguntas que quando você tá num lugar assim descontraído, né, sem o compromisso de dar uma resposta bonita, aí a gente vira assim, dá aquela resposta na lata.
Aí eu me lembro que eu virei assim e disse pra esse meu amigo assim, porque eu queria fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Assim, eu lembro que a gente riu, sabe? Porque, querendo ou não, isso meio que exemplifica, assim, um pouco a questão de casar, né? Você casa, você sai de casa, você deixa ali de obrigatoriamente ter que seguir aquelas regras do seu pai, da sua mãe, agora você que faz as regras, porque agora a família é sua, a casa é sua, entende? Logicamente, a vida ensina pra gente que tem uma gama de responsabilidades e eu acho que talvez só aí é que a gente entende o que é que de verdade, assim, ou bem, o que os nossos pais passam. Mas sabe o que é interessante? Esse nosso uso de liberdade, ele muitas vezes nos coloca em situações perigosas. E parece que Deus sabia disso. Parece não, Deus sabia disso. E olha só o recadinho que ele manda aqui pra gente, em Deuteronômio capítulo 5, verso 33. Aqui diz o seguinte: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais. Sabe que interessante? A intenção de Deus é para que a gente viva. E por isso Ele nos deu os segredinhos, sabe? Ele indicou assim com uma trilha, um caminhozinho assim. Rapaz, vai por aqui, porque aqui você vai ter vida. Eu queria fazer essa oração contigo hoje, para que a gente pedisse a bênção de Deus e a sabedoria para sabermos identificar o caminho que Deus está nos indicando. Ou melhor, pedir para que Deus continue dizendo para a gente que caminho seguir e a gente tomar as melhores decisões na nossa vida. Vamos orar? Nosso Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor quer nos conduzir pelo caminho da vida. E hoje nós queremos te pedir, ó Senhor, continua incomodando nosso coração, continua falando na nossa mente, trabalhando na nossa consciência, para que em cada caminho da nossa vida, assim como o Senhor conduziu o teu povo no passado, então hoje te pedimos, conduz também a cada um de nós. É isso que nós pedimos e te agradecemos já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia pra você, mano. Tamo junto.